Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. O nosso programa hoje vai tratar da menopausa, que é uma fase importante na vida da mulher, assim como a adolescência. A mulher, quando entra na menopausa, ela sofre várias transformações, não só físicas como emocionais também. E para tratar desse tema hoje com a gente, nós trouxemos uma psicóloga justamente para conseguir tratar desse tema de uma maneira mais ampla, enxergando outros aspectos que não somente os médicos. Temos aqui com a gente hoje a Sueli Marino. Muito bem-vinda, Sueli. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente. A Sueli, ela é psicóloga clínica, na verdade, especialista em atendimento a casais e famílias aqui pela PUC de São Paulo. Ela fez mestrado também aqui na PUC de São Paulo e agora é doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social daqui da PUC de São Paulo. É totalmente PUC, né, Totalmente Sueli? PUC. Muito bom ter você aqui com a gente. E como eu já falei, eu acho que o interessante hoje vai ser que a gente vai conseguir tratar dessa menopausa de uma maneira mais ampla, né? Vendo visões do psicólogo, né? Que é um outro profissional da área da saúde que também está habituado a lidar aí com esses pacientes. Com esses pacientes que nem são pacientes, né? Vocês chamam de cliente, né? Os psicólogos chamam de cliente. Aí depende da linha teórica. Normalmente se chama de paciente, mas eu prefiro cliente. Entendi. É porque a gente fala, os fisioterapeutas tratam sempre como paciente, né? E eu que convivo aí com vocês, às vezes eu ouço os clientes. E daí, Sueli, eu acho que para a gente começar esse bate-papo, para o público se inteirar desse tema, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa tal dessa menopausa, né? O que acontece com a mulher que a gente fala que ela entrou na menopausa ou está entrando na menopausa. Tá. Para explicar a definição de menopausa, queria apenas relembrar um pouquinho qual que é a visão da mulher na nossa cultura, né? Então a gente precisa, para chegar nessa definição, ir um pouquinho para trás. Vamos lembrar que a mulher, ela sempre foi discriminada. Vamos lembrar da época medieval, a caça às bruxas. Vamos lembrar da visão da mulher como a pecadora, a que trouxe o sofrimento ao mundo. Vamos lembrar dos diagnósticos onde a mulher era considerada histérica, né? E atualmente o que a gente tem? Um preconceito ainda em cima da mulher. Mulher que tem enxaqueca é mulher que não tem muita vida sexual ativa. Isso também não é verdade. Então, as questões que envolvem a mulher sempre estão associadas a algum tipo de preconceito na nossa cultura ocidental. E tudo que a gente pega para estudar sobre menopausa, a linguagem é muito interessante, porque sempre vai se referir à linguagem de deficiência hormonal, de falência dos ovários. Então, tudo que, independente da área que você estudar, a maneira de se referir à mulher e a menopausa tratando dessa deficiência. Tá? Então, isso tudo contribui para quê? Para o estigma contra a mulher. E é uma visão da mulher onde a coloca como exclusivamente com a função de ser uma reprodutora. Né? Então, se a mulher se vê com a função de só ser mãe, quando ela chegar na menopausa é o fim da vida. Né? Ou com a visão de que ela é cuidadora da família. Então a menopausa é um momento onde você tem sim uma falta de hormônio, né? Você diminui a produção do estrógeno e essa mudança ela vai produzir alguns sintomas. Né? E esses sintomas podem ser variados. Pode ocorrer na faixa entre 45 e 50 anos, em geral 50 anos. Mas nem todas as mulheres vão ter sintomas. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada. Daí esses sintomas que você diz são sintomas físicos mesmo da diminuição do hormônio, né? Então, tem sintomas físicos e sintomas emocionais. A gente precisa esclarecer que tem uma diferença. Quando a mulher começa na faixa dos 45 anos, em média, a sofrer de interrupção na menstruação, ela está no climatério. A menopausa se caracteriza com pelo menos 1 ano de falta de menstruação.
Né? Então, Quando como cessa está a menstruação... irregular, ela ainda não está na menopausa. Não, e muito cuidado porque ela pode engravidar. Né? E quais são as relações da mulher aí? O que passa tanto na cabeça dela, não só na parte física, mas qual a relação da mulher com a menopausa em si? Como ela acaba... Qual é, né, a visão que você acaba vendo isso das suas pacientes, então? Assim? Então, é muito sofrimento, no sentido de que elas chegam com queixa de depressão, baixa autoestima. O que acontece com os sintomas? Como cai o estrógeno, então o que ocorre? Aumento de peso. Né? Esse aumento de peso também provoca um desconforto na mulher, então ela tem que lidar com isso. Outra coisa que ela reclama é do constrangimento que ela sente por, de repente, ela começar a transpirar. Então, ela transpira muito, então ela tem que encontrar, às vezes, piadas, às vezes, alguma brincadeira, e ela fica muito desconfortável com isso. Também outras questões de se ver sem um futuro, né? Ela se sente mais velha, envelhecida. Então, isso são alguns dos sintomas que pode aparecer. Ressecamento vaginal, por exemplo, né? Então, esse desconforto, ela não sabe como lidar e ela tem vergonha de falar desses sintomas também. Então, a questão física vai estar sempre atrelada a uma questão mais psicológica que vai acabar tendo, na maioria dos casos, é claro, uma dificuldade ela conseguir lidar com essa fase nova da vida, porque é nova para ela. Eu fico imaginando que ela não está preparada para isso. Não nos ensinaram a nos preparar para envelhecer. Né? Então, é muito difícil esta fase. O que ela precisa? Ela precisa de buscar informação. Então, se a gente, como profissional, poder ser útil nessa parte, a gente está fazendo um grande serviço. Né? Mas esqueci da tua pergunta. Não, essa relação mesmo da parte física com a parte emocional, como que ela está lidando com essa nova fase da vida, vamos Isso, dizer perfeito. Quando a gente fala da mulher, eu não separo o que é físico, o que é emocional e o que é corporal, né? Então, a visão, ela é uma visão mais integrada. Se ela está com uma disfunção hormonal, ela vai ter questões emocionais, né? E ela vai ter um desconforto físico. Então, as coisas, elas estão entrelaçadas. Corpo, mente, emoção, né? Então, sempre um vai afetar o outro. Eu acho que nos bastidores a gente até estava brincando com a relação da idade dos 40 anos, né? E, de fato, você falou, ela não está se preparando para se envelhecer. De fato, a mulher hoje de 40 anos, ela é muito jovem, né? Então, até para ela começar a cair essa ficha de que talvez ela esteja envelhecendo, talvez seja realmente, não sei, uma incógnita. Será que ela está realmente envelhecendo? Da parte física, sim, dessa parte de gerar um filho, talvez, mas ela deve estar, talvez, no começo da sua melhor idade. Melhor época da vida, melhor, né? Você percebe isso no teu consultório, por exemplo, que as mulheres de hoje... Uma mulher de 40 anos de hoje, né? Por exemplo, eu estou na faixa dos 40. Eu me vejo muito diferente da minha mãe e muito mais ainda da minha avó, quando elas tinham 40 anos. Sim. Você percebe um movimento no teu consultório dessas novas mulheres? Porque, por exemplo, eu ainda não cheguei na menopausa, mas eu estou perto, né? Eu estou mais perto da menopausa do que da idade jovem, né? Sim. Tem que aceitar. E será que é diferente ou você acha que não? Não, eu acho que tem diferença, sim. Mesmo porque hoje a gente tem recursos que as nossas avós não tinham. Né? E essa vida essa possibilidade de uma melhora de vida que como teve. Então, isso reflete nessa qualidade. Agora, se a gente pensar numa mulher mais velha, por exemplo, eu sou uma mulher na menopausa. Né? Então, foi muito difícil encontrar recursos para lidar com isso. Né? Porque você não encontra necessariamente apoio, né? Quer seja na família, na relação do casal, ou mesmo os profissionais que atendem. Era aí que eu ia pensar. Será que o profissional da saúde está preparado mesmo? Então, o profissional da saúde, por incrível que pareça, ele tem preconceito. Ele mesmo acha as mesmas coisas, né? Mesmo porque as teorias e técnicas que formam o profissional da saúde, elas tem uma visão de mulher
de inferioridade. Se você lê alguma coisa sobre a teoria, você vai percebendo qual a visão que aquela teoria traz e como ela coloca a mulher em foco. Muitas vezes é de inferioridade, de menos-valia, né? Por exemplo, existem muitos estudos sobre ataque cardíaco no homem. Os sintomas de ataques cardíacos no homem são completamente diferentes na mulher, que é muito diferente de uma mulher na menopausa. E isso é pouco descrito na literatura, é isso? Pouco. Pouco? Pouco. Então, os profissionais, eles não estão muito voltados para entender que a menopausa é um processo que exige um acompanhamento, e não só da sua visão particular, da área que você trabalha, mas um acompanhamento multidisciplinar. Da mulher em si, em todos os seus aspectos. Em né? todos os seus aspectos. Porque o médico ele vai cuidar de um sintoma. Então, ela chega reclamando dos calores, né? Aí ela vai num outro médico que ela reclama da depressão, né? Aí ele dá uma medicação. Ela já tem 2 remédios, né? Já tem 2 remédios. Tá. Então, vai para o psicólogo que vai trabalhar só a depressão, mas o aspecto emocional, sem entender que isto é um processo que precisa ser rediscutido de maneira colaborativa, em grupo, e com a participação ativa da mulher. Porque a mulher não é passiva nesse processo, né? E muitas profissionais, eles encaram a mulher como, ou não escutam a queixa, ou não dão importância, minimizando os sintomas e o sofrimento dela, ou focando num sintoma só, né? Num sintoma só. Então, não adianta você só tomar um remédio para depressão. Você precisa cuidar dos seus aspectos emocionais. Você precisa de uma psicoterapia. Aí ela vai para a ginecologista. A ginecologista ela vai ter 2 procedimentos. Ou ela vai dar hormônio ou não vai dar. O que eu observo com as minhas clientes? Eu observo que diferentes mulheres que estão na menopausa estão tomando os mesmos hormônios. E o que isso está promovendo? O hormônio ajuda tudo? Não. Reagem diferente também, né? Reagem diferente, agora elas têm uma coisa em comum, elas engordam. Que é um outro aspecto aí que vai dificultar realmente a parte emocional dela. Completamente. Nenhuma mulher quer ser gorda. E a alteração do corpo, né? As formas do corpo mudam, né? As formas mudam, justamente pela baixa do estrógeno. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente olhar de uma maneira diferente. Então, o profissional que trata dessa mulher precisa ser menos preconceituoso também. Né? Com certeza. Eu vou entrar num outro aspecto agora. E a mulher, né? E o casal, na verdade, nessa hora, né? Nessa fase da vida aí. Como que o casal lida com isso? Porque eu acredito que também o marido, o esposo, o companheiro, não importa, também, talvez ele não esteja preparado. Para lidar com essa mulher. Na maioria das vezes não está. E dependendo da característica da família, você vai ter uma conjunção. A mãe na menopausa e os filhos na adolescência. Explosão, então, né? explosão de hormônio e o outro hormônio em baixa. Né? Então, isso fica difícil para a família, fica difícil para o casal. O que precisa? Precisa ter calma e entender que menopausa não é doença. Né? Então, precisa de uma escuta, de uma colaboração de todos na família. Se o casal entra em conflito, evita briga. Às vezes, se vai entrar numa discussão e um percebe que está se exaltando, dá um passo para trás. Só que cuidado, porque um casal que eu atendo, ele chegou para mim, o marido falou, olha, eu fiz o que você falou e não adiantou nada. Eu falei, mas por quê? Não, porque ela começou a falar, eu tapei os ouvidos. Se tapar os ouvidos... Vai ficar mais irritada. Vai ficar mais irritada. Então, dar um passo para trás é deixar para conversar quando as coisas estiverem mais calmas. Não adianta você falar para sua mãe, você tá chata, olha os seus hormônios, você tá ficando louca. Você tá velha. Você tá velha. Tá gorda. Né? Não, isso não vai ajudar. Tudo que não vai ajudar Tudo que não nessa vai aula. ajudar. Não vai ajudar. O que precisa na relação homem-mulher? Precisa-se falar, reconversar sobre sexo.
Porque a mulher na menopausa, não necessariamente ela tem menos desejo sexual. Muitas delas, o que elas me relatam na confidência da terapia, é que elas demoram mais para sentir orgasmo. Então, o que precisa do companheiro? Que ele seja mais colaborativo e mais cúmplice. Ele vai precisar, nas preliminares, caprichar mais. Né? Agradar essa mulher, né? E um problema que eu vejo também é que as mulheres muitas vezes fingem orgasmo. Por quê? Porque ela não quer incomodar o homem. Ela não quer ferir o orgulho do homem de dizer que, olha, não foi legal. E acho que isso volta um pouco até na questão da cultura, que você falou da mulher para servir, né? Para cuidar, para ser, né? Exatamente. Então, essa mulher, ela precisa aprender, redescobrir o próprio corpo. Eu recomendo que as mulheres tenham, sim, espaço para masturbação na vida delas. Né? Que esse prazer que não seja responsabilizado ou que não seja delegado para o outro, mas que ela também passe a conhecer o próprio corpo. E a masturbação nos coloca diante disso, né? Você vai aprender onde é que no seu corpo precisa ser tocado, aonde que não te dá prazer e não é legal. E muitas vezes na relação de casal, ela não tem intimidade, por incrível que pareça, para falar isso para o marido. Né? E você vê, nós estamos em 2018. Sim. Volta no assunto do diálogo mesmo, né? Dessa conversa que está mudando alguma coisa nessa fase da vida, na verdade. E que envolve a todos, né? Com certeza. Sim. Todos. Eu acho que precisa, pensando até nisso, a gente falou, né? Os filhos que não entendem, o marido que não entende, o médico que não entende. Acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Muito pouco. Essa questão da gente saber que isso vai acontecer e como todo mundo vai lidar e a gente saber se preparar para esse momento, né, Sueli? Você, por exemplo, se eu chego lá com 40 e pouco, estou caminhando para isso, você usa um pouco dessa estratégia de preparar essa mulher para quando ela chegar lá, ela conseguir lidar melhor? Você usa isso como estratégia? Eu uso muito disso, e inclusive na questão de conversar com essa mulher se ela tem o desejo de ser mãe. Porque existem muitas mulheres aos 40 anos que elas foram se dedicando à carreira. Então elas estão entre 37, 40 anos, 42 anos e elas estão achando que elas têm muito mais tempo. Né? Então conversar, abrir um espaço de diálogo para isso é uma questão interessante, porque ela começa a se preparar. Né? Então precisa o quê? De um bom acompanhamento ginecológico também. Né? E falar sobre isso. Tem mudança para fazer na sua rotina de vida. Você vai entrar, então o que eu digo para essa mulher? Olha, não adianta. Se até agora você fez atividade física por esporte, agora é necessidade. Né? Então, a condição agora é fundamental. No mínimo 3 vezes por semana você precisa fazer atividade física. Né? Você precisa reequilibrar a sua alimentação. Né? Mas você sabe que você estava falando agora a história das mulheres, porque tem muitas mulheres que vão ter o primeiro filho depois dos 40, né? Então é muito interessante que elas vão estar e quem tem filho pequeno sabe que a vida muda totalmente. E daí nunca tinha pensado nisso, né? Então a mulher que ela vai mudar a vida dela totalmente porque ela vai ser mãe e várias coisas vão acontecer e meio que logo na sequência, quando essa criança ainda é pequena, ela vai entrar na menopausa. Você tem muito disso? Eu tenho sim. E fica uma confusão, né? Porque imagina uma alta executiva, né? Acostumada a viajar pelo mundo. Ela chega à maternidade, ela e ela sofre preconceito na empresa. Sim. Né? Ela é podada, além de ganhar menos que o homem, né? Por mais alto que seja seu cargo, ela ainda vai ter uma mudança de vida porque ela não vai poder participar de todas as reuniões. Sim. E aí, o que ela vai enfrentar em seguida? Ela vai enfrentar uma aposentadoria muitas vezes compulsória. Que é o que acaba acontecendo, né? E ela cai em depressão.
Porque ela era top, Ela era produção, top. e de repente a vida dela, né? Imaginando que essa mulher moderna aí, se a gente pode chamar assim, é um desafio, porque ela tem que ser ótima mãe, ela tem que ser ótima esposa, ela tem que ser ótima profissional, ela tem que ser um pouco de tudo e só falta tempo na vida dela mesmo, né? Exato. Porque o que a gente está chegando é que ela tem um tempo de vida aí para poder ser mãe, por exemplo, existe uma coisa biológica. Né? É uma luta diária, né, para fazer essa mulher parar para pensar nela mesma. Né? E fazer também com que ela se sinta digna de questionar a sua ginecologista. Porque ela também vem assim com a visão de que o médico vai trazer a solução para ela. E não vai. E muitas vezes ele está errado. Ele está administrando um hormônio que não está fazendo bem. Mas ela não questiona essa questão. E na menopausa você precisa, enquanto processo, acompanhar periodicamente com exames. Então algumas vão poder tomar hormônio, não todas, né? E também hormônio não causa câncer, depende do caso, precisa de uma boa avaliação. Mas não é que vai resolver. Daqui a 6 meses, no máximo, ela vai precisar reavaliar se aquele procedimento está legal. Com certeza. Sueli, nós temos a nossa audiência aí que fizeram algumas perguntas para você. Vamos para a primeira? Vamos. Oi, o meu nome é Fabiana e eu gostaria de saber qual a idade da menopausa precoce e quais são os sintomas que ela apresenta. Então, Fabiana, na verdade, menopausa precoce não tem uma idade, né, precisa. Vai depender muito da quantidade de óvulos, né, que desde o teu nascimento isto já foi estipulado. Então, às vezes um aspecto emocional, né, como um luto, uma fase difícil da vida, ela pode desencadear algum sintoma, mas não necessariamente o climatério. A melhor resposta para eu te dar busque, se você está assim, em dúvida, busque uma boa ginecologista para te orientar e ver qual é o seu caso. Tá? Mas não dá para a gente prever. Ela pode ocorrer com mulheres de 30 anos, quanto pode ocorrer com mulheres de 50 anos. Né? Independe. Mas aí a gente considera precoce quando é abaixo de 45, quando né? é abaixo de 45. Tá. A gente tem mais uma perguntinha, Sueli, do nosso público. Vamos ver? Vamos ver. Meu nome é Alexandra. Eu gostaria de saber em que posso ajudar a minha mãe, pois ela está na fase da menopausa. Umas ondas de tristeza, ondas de alegria, muito estresse, e em que isso pode me afetar no futuro. Afinal, estou chegando no 40. Então, Alexandra, você está com 40 anos, não necessariamente você está tão perto quanto você imagina da menopausa. Pode ser que não. Então, mais uma vez, acho que você precisa de uma avaliação de uma boa ginecologista. Com relação à sua mãe, você precisa ter paciência, porque você vai passar por esta fase, né? Pode passar ou não, mas o que eu te indico? Tenha calma, releve algumas coisas, aprenda a conviver com a sua mãe, porque ela está vivendo uma mudança de vida e uma mudança que ela não está entendendo no próprio corpo. Tem alguma função genética? Tem? Se a mãe tem, a filha tem mais chance de ter ou não? Existe alguma não relação? necessariamente, Não necessariamente, cada caso é um caso, né? Tá. E também não é porque algumas têm que toda mulher vai ter. Tem mulheres que não passam por nada disso, estão super bem. Né? Sueli, eu estava aqui pensando, né? Então a gente está falando muito a questão da mulher que tem condições de ir a um ginecologista, fazer um acompanhamento, que vai até o seu consultório e lida nessa fase, tenta lidar melhor com essa fase. E as mulheres que não têm acesso a um atendimento particular, que dependem do sistema público de saúde, né? Você tem uma ideia de como isso tá? Que pé que tá isso no SUS, aqui quando a gente fala do Brasil? Sim. E se existe diferença, se tem alguma dica? Sim, diferenças muito significativas, né? A mulher que vai para um atendimento particular ou até tem um bom convênio, ela vai encontrar profissionais, mas não necessariamente profissionais que vão entender desse processo de mudança hormonal, né? Porque às vezes ou o médico dá muito hormônio, ou ele não dá, ou ele dá um hormônio que não ajuda.
né? Então, ela precisa de exames periódicos para reavaliar qual a conduta e o caminho que o médico está seguindo. Aquela que não tem condições de pagar a psicóloga, o fisioterapeuta, o ginecologista. No sistema de saúde, no atendimento público, você tem um mínimo garantido, né? Um ginecologista. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, a mulher não vai ter acesso a essa continuidade ou essa visão do tratamento da menopausa enquanto processo, porque ela vai demorar para marcar outra consulta, porque não necessariamente os exames vão estar disponíveis, né? Então a mulher que não tem condição financeira para pagar o tratamento está condenada? Não, você precisa buscar informação. Então, qual a informação que nós profissionais podemos dar? Nós podemos instruir e trazer essa informação e esse acesso a essa mulher. Como? Vocês aqui na PUC têm um excelente curso de fisioterapia. Então, vocês precisam o quê? Divulgar isso, educar os seus alunos para que eles sejam um agente nesse aspecto, né? Vocês têm o quê também? Vocês oferecem atendimento, né? Então, a gente precisa divulgar essas informações. O Hospital Pérola Baiton, por exemplo, excelente. Existem grupos que cuidam da menopausa dessa maneira mais inclusiva. O pessoal da Unifesp faz um trabalho maravilhoso, né, com grupos de mulheres. Agora, esses atendimentos públicos têm uma restrição, que é a quantidade de pessoas que eles conseguem atender. Né? Então, eu acho que isto também é nossa responsabilidade. Sim, né? Também acho. E mesmo você, profissional, o que você pode fazer para levar essa informação e ir atrás desses recursos? Sim. Né? Acho que é uma responsabilidade nossa. A gente se responsabilizar por multiplicar esse conhecimento. Por né? multiplicar. Como a gente puder, aonde a gente estiver, né? Exato. A gente está ligado à universidade, isso é mais fácil. Pois é. Mas quem não está também consegue. Às vezes você fazendo um grupo lá, você ensinando as suas pacientes no seu consultório, ela vai falar para alguém, vai falar para a empregada dela. Isso já é multiplicação. Isso já é multiplicação. E as faculdades, elas oferecem essa possibilidade de atendimento, quer seja psicológico, né, com fisioterapeuta. Exatamente. Sueli, muito obrigado. Passou rapidíssimo. Nossa, para mim super também. agradecer. Muito bom tê-la conosco. Muito obrigada mesmo. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E até a próxima.